palavra de Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre a justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Estejam sentados, queridos. Quero vos falar sobre 3 pontos aqui nesse texto que lemos. É um texto muito conhecido, mas é o que Deus colocou no meu coração. A graça salva. Primeiro, a graça salva. Segundo, a graça nos ensina. Terceiro, a graça nos prepara para o arrebatamento. Esses 3 pontos nós vamos destacar. Primeiramente, meus queridos, falando de graça, eu creio que, se não todos, mas a maioria que estão aqui, já receberam a graça de Deus. E se alguém ainda não recebeu, nesta noite há graça para você. A graça de Deus, diz Paulo, se manifestou. Graça é coisa linda, é coisa maravilhosa. Eu sempre louvo a Deus que eu nasci na dispensação da graça. Não foi na dispensação da lei, né? Se fosse no tempo da lei, tudo seria muito difícil. Porque a lei nada aperfeiçoou. E para ser salvo pela lei, tinha que cumprir os 613 preceitos da lei. A lei não conseguia levar o homem até Deus, a não ser que ele tivesse uma inteira dedicação e consagração a Deus para poder cumprir todos os preceitos da lei. Mas, aleluia, a graça de Deus se manifestou. Amém? A graça de Deus se manifestou. Se você está aqui e nós estamos aqui, é porque um dia esta graça se revelou para nós. O que é a graça? A graça é o próprio Jesus. A graça de Deus revelada. Aleluia! E, irmãos, e nos falte tudo na vida, menos a graça de Deus. Pode faltar saúde, pode faltar dinheiro, pode faltar muitas coisas nessa vida material, né, e física, mas se você tiver a graça de Deus, você tem tudo. Porque a graça de Deus é Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Então, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou. Aonde ela manifestou-se? Manifestou-se no Calvário. A graça de Deus, irmãos, é coisa tão preciosa que ela alcança ao mais miserável e indigno pecador, quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha aqui, não tem diferença. Seja o maior e mais miserável pecador, bandido, assaltante, criminoso, a pessoa mais pior que exista nesse mundo. Mas a graça de Deus transforma. A graça de Deus liberta. A graça de Deus salva. Porque diz aqui que foi para todos.
Irmãos, aonde nós vemos pela primeira vez a graça de Deus manifestada? Na pessoa daquele homem que estava, segundo dizem, à direita de Jesus, morrendo ali como um homicida, quando ele repreendeu o outro que estava do lado esquerdo, dizendo: você não teme a Deus, estando na mesma situação, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E disse para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh graça! Oh graça maravilhosa! Aleluia! Graça que alcançou aquele miserável perdido que estava morrendo ali. E se ele não se arrependesse a tempo, estaria no inferno como o outro foi para o inferno. Mas ele foi para o paraíso. Vejam só, os dois morrendo ao lado de Jesus. Um foi para o inferno e outro foi para o céu. Quanta gente, irmãos, que pode até estar perto de Jesus. Quer dizer, tem pessoas que vêm aqui ao templo, ouve a palavra, Deus fala com ele, mas ele resiste, não aceita a Jesus como Salvador, não se arrepende, não se humilha, como aquele ladrão do lado esquerdo não se humilhou, foi para o inferno. Quanta gente que está perto de Jesus, mas se perde, porque não abre o coração, não se humilha, não se arrepende. Mas a graça de Deus se manifestou para todos. Não há nenhuma pessoa que possa dizer não, a graça não pode. Eu não tenho meio de me salvar porque não tem graça que possa perdoar meus pecados. Não, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! A todos os homens. Eu li certa feita a história do grande pregador Moody, que ele, após uma grande campanha evangelística, quando, depois de ele orar pelas pessoas, um homem muito mal encarado chegou perto dele e disse: Dr. Moody, eu quero que o senhor vá na minha casa comigo. E tinha alguns irmãos que conheciam, era o maior bandido daquela região. Aí disseram para o Moody: irmão, o senhor não pode acompanhar esse homem. Ele disse: eu quero que você vá na minha casa. Aí o evangelista disse: aonde é que você mora? Eu moro aí, a alguns quilômetros. Ele disse: eu vou com você. Alguns irmãos insistiram para o pastor não ir, o evangelista, mas ele foi. Eu vou encurtar a história. Ele foi seguindo os passos daquele homem, né? E ele foi atrás dele, foi andando. Chegaram lá, tinha uma chácara. Ele entrou naquela chácara, num pasto, e ele foi seguindo aquele homem. E quando chegou lá à frente, no meio do mato, tinha uma casa. Aquele homem chegou, abriu a porta, Moody entrou atrás dele, ele acendeu a luz, Moody entrou atrás dele, ele passou por dentro da casa, abriu outra porta, tinha um corredor, foi lá mais atrás, tinha uma outra casa, ele seguiu aquele bandido, né? E quando ele abriu a porta lá, acendeu a luz, tinha uma mesa, diz a história que aquele bandido abriu uma gaveta, puxou a gaveta, tinha porção de revólver, faca, armas perigosas. Ele disse para o evangelista: Dr. Moody, sou evangelista, com esse aqui eu matei 5. Com esse revólver aqui eu matei mais 3. E foi contando. Mais de 50. Aí ele perguntou: eu quero saber, evangelista,
se eu ainda tenho salvação, se eu posso ser salvo. O evangelista disse para ele: se o senhor se arrepender dos seus pecados, o sangue de Jesus lhe purifica de todos os seus pecados. Diz a história que o homem caiu de joelho, alcançou a graça de Deus, foi transformado, foi liberto, apresentou-se à justiça, cumpriu uma parte da pena e tornou-se depois um grande evangelista. Alguém pode dizer, mas isso é verdade? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Todo crime, todo pecado cometido no tempo da ignorância, a graça de Deus salva, transforma, muda, liberta, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! E a graça é revelada através do sangue de Jesus. Então, a salvação, diz Paulo, foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Meus queridos irmãos, se não fosse a graça de Deus, aonde é que eu estava? Eu estaria no inferno hoje, se não fosse a graça de Deus. Mas a graça de Deus me achou a tempo, aleluia, de eu experimentar o amor de Deus. Sua graça divina me transformou, mudou a minha vida e até hoje, pela graça, eu estou aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Meu irmão, sinta a graça de Deus na tua vida. Sinta esta graça. Porque se não tiver graça, qual é ao contrário da graça, um antônimo de graça? Hein? É desgraça. Uma palavra pesada, né? Mas quem não tem a graça, está na desgraça. Essa é a verdade. Ou você tem a graça, ou está na desgraça. Mas bem-aventurado aquele que recebeu a graça. Aleluia! Graça que salva, que liberta. Oh, coisa maravilhosa! É a graça de Deus, irmãos. Quando Jesus morreu no Calvário, quando ele terminou a sua obra, dizendo, está consumado, entregou o Espírito ao Pai. Naquele momento, irmãos, essa salvação é para toda a humanidade. É um sacrifício, uma graça que alcança a todos os que quiserem. E Jesus diz lá no Apocalipse, quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça. Não paga nada. Tem gente querendo ir para o céu pagando, fazendo sacrifícios, pagando alguma coisa, arrumando meios para ser salvo. Jesus já pagou tudo. Aleluia, Ele pagou, a obra é completa, não tem mais nada que fazer. Porque se fosse por mérito, por bondade, por boas obras, a pessoa quando chegasse no céu ia dizer, não, eu estou aqui porque eu fui bonzinho lá na terra. Eu fiz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente a graça de Jesus é que nos dá o direito de alcançarmos a vida eterna. Agora, quem não quiser aceitar esta graça revelada no Calvário em Cristo Jesus, por certo, vai ficar na desgraça, não apenas aqui nesse mundo, mas por toda a eternidade. Mas, aleluia, aqui nós temos pessoas que receberam a graça de Deus. Agora, uma coisa você precisa, meu irmão, permanecer na graça. Porque se você perder a graça, você vai ficar na desgraça.
Esta é a triste realidade. Por isto, permaneça na graça de Deus. Permaneça na graça, aleluia, sirva a Jesus com prazer, sinta a graça de Deus no teu coração, sinta Jesus na tua vida, aleluia, esta graça que transforma, que muda, que liberta, que coisa linda, é a pessoa ser cheio da graça de Deus. Agora, quando a pessoa cai da graça, irmão, perde a graça, ele fica num estado de miséria, e aí, então, é terrível pensar numa pessoa que já experimentou a graça de Deus e depois saiu da igreja, se desviou, caiu no mundo outra vez, voltou para o mundo e está na desgraça outra vez. Isso é terrível pensar. E quantos, meus irmãos, quantos nós temos por aqui, na cidade de Blumenau, quantos desviados, quantos que perderam a graça e que voltaram para aquela vida velha de miséria e pecado. Então, a graça salva todos. Eu podia ficar só com esse assunto aqui, mas eu quero comentar mais o terceiro assunto. A graça nos salva, nos liberta, nos transforma. A graça nos dá o direito de um dia chegarmos no céu. Quando eu e você estivermos lá, olhando para o rosto de Jesus, ainda nós vamos entender que é pela graça que nós chegamos lá. Aleluia! É só pela graça, porque mérito nós não temos, mas a graça de Deus nos levará, aleluia, à glória da eternidade. E por isso, eu e você podemos viver na esperança da glória, que é Cristo em nós. Aleluia! Cristo em você, esperança da glória. E nós temos essa esperança pela graça que se revelou para nós. Aleluia! A graça salva e a graça também nos ensina a viver uma vida de santidade, de pureza, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida, aleluia, muito diferente do que o mundo vive. A graça nos ensina a caminhar no caminho estreito que leva-nos à vida eterna. Esta graça nos ensina a viver uma vida de santidade. Aleluia! Portanto, meus queridos, vamos permitir que a graça do Senhor, através da palavra, dos ensinos, aleluia, nos aperfeiçoe cada dia mais. Aleluia! Para nós alcançarmos o aperfeiçoamento dos santos e um dia alcançarmos a glória que está para ser revelada em nós. Portanto, queridos, vamos permanecer na graça e permitir que a graça nos ensine o caminho da vida de santidade e amor para alcançarmos a glória da vida eterna. Mas eu quero agora chegar ao terceiro ponto, que eu quero me demorar um pouco aqui agora. A graça nos salva, a graça nos ensina, a graça nos prepara para o arrebatamento. Quem vai participar do arrebatamento da igreja? Paulo diz aqui, aguardando a bem-aventurada esperança. O que é a bem-aventurada esperança? A bem-aventurada esperança é a vinda de Jesus, é o arrebatamento da igreja, é essa esperança que você que tem a graça de Deus e que vive na graça, você tem esta bem-aventurada esperança. Você permanece nessa esperança da glória, que é a vinda de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu tenho notado que ultimamente quase não se fala no arrebatamento da igreja. Precisamos lembrar disto, que nós estamos aguardando o dia do arrebatamento. Irmãos, o que está acontecendo no mundo na atualidade está dizendo que nós estamos vivendo no princípio das dores. Os sinais do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, estão aí diante de nós.
Este mundo, irmão, de criminalidade, este mundo, da maneira que estamos vendo e vivendo, irmãos, nos mostra que Jesus está próximo a vir. Aleluia! É claro que ninguém pode saber o dia. Eu sou crente há 65 anos. Quando fiquei crente, já ouvíamos falar e pregar sobre o arrebatamento. Jesus não veio ainda. Mas eu estou esperando. Você está esperando, irmão? Amém? Aleluia! Lá em Hebreus 10:37 diz: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo e passou 2000 anos e Jesus não veio. Como é que é isso? Como é que se explica isso? É fácil de explicar. É porque nós somos curtinhos, irmão. Nossa cabecinha é nada. Quando para nós passou 2000 anos, para Deus passou 2 dias só. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Mas um pouquinho de tempo. Esse pouquinho de tempo é a linguagem do Espírito Santo. Para nós passou 2000 anos, Jesus não veio. A humanidade do Velho Testamento esperou 4000 anos para a vinda do Messias. Quando Isaías profetizou a respeito do nascimento de Jesus, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando do passado. Parece que já tinha acontecido e ainda demorou 700 anos. Então, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Agora, tem muitos crentes despreocupados. Existem muitos crentes, irmãos, que estão despreocupados. Não estão levando em conta as coisas que no mundo estão acontecendo. Irmãos, a ciência multiplicada. Não já imaginou o tempo que nós vivemos? Quem imaginou há 50 anos atrás? Tem um celular por aí? Quem tem celular aí? Quem imaginava há 50 anos atrás que nós teríamos na palma da nossa mão um aparelhozinho com internet, com televisão, com coisa arada que eu não sei nem explicar, deve falar daqui lá com o outro lado do mundo? Quem podia imaginar isso? A ciência se multiplicou. Irmãos, tudo isso são sinais do arrebatamento da igreja. Tudo isso está nos mostrando que nós estamos indo para mais perto do dia glorioso. Você já pensou o que é arrebatamento da igreja? Você já parou para pensar o que é a vinda de Jesus? Irmãos, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos dá algumas explicações, mas no fim ele diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha aí, irmão, vê quanto tempo demora. Se Jesus viesse agora, num abrir e fechar de olhos, numa piscadinha, quem está preparado vai desaparecer, e quem não está vai ficar aqui e não viu nada. Só vai sentir a falta de alguém que estava ao seu lado. Você está preparado? Você é capaz de orar a última oração da Bíblia? Ora vem, Senhor Jesus. Você pode orar essa oração? Se você não pode, se entregue para Jesus esta noite. Se você não pode orar essa oração, então você precisa se converter esta noite. Mudar de atitude. Porque se você não estiver preparado, você já imaginou, meus irmãos, meus queridos, vocês já imaginaram o que é a pessoa ficar aqui depois do arrebatamento?
Em quantos lares, meu Deus, que tristeza, que pavor, que angústia, que agonia, que medo, que terror. Alguém acordasse na cama à noite e procurar a esposa e ela não está? Você levanta, vai no banheiro, vai no quarto, vai na sala, não está. Filho procurando pai, pai procurando filho, esposo, esposa e vice-versa. Você já imaginou o que é ficar aqui depois do arrebatamento? Depois a pessoa o que ficou aqui e trabalha numa firma, chega lá no outro dia na fábrica, e aí a notícia já se espalhou. E aí os colegas de trabalho dizem assim, se você não era crente, você não era da Assembleia de Deus lá, você não frequentava lá, como é que você não foi? Como é que você ficou? Qual é a explicação que você vai dar? Irmãos, depois do arrebatamento, algumas horas mais tarde, as emissoras vão começar a dar a lista, vão anunciar a lista dos nomes das pessoas que desapareceram de cada cidade. Quando Jesus vier, e a emissora daí, as emissoras estiverem lendo o nome da lista dos desaparecidos, o teu nome estará nessa lista? Hein? O teu nome estará na lista do desaparecido? Pense bem. Irmãos, é o maior evento da história da humanidade. O nascimento de Jesus foi lá em Belém. Passando 2 anos, chegaram os magos lá, perguntaram para Herodes onde é que tinha nascido o rei dos judeus, ele não sabia. Aí foi procurar o sacerdote, e ele disse, tá escrito que é em Belém. Aí 10 quilômetros de Jerusalém não sabiam. Mas o arrebatamento da igreja, irmãos, na velocidade que nós temos de comunicação hoje, dentro de minutos, irmão, de minutos, os crentes da China, que desaparecerem lá, todo mundo vai saber dentro de minutos que desapareceu um povo da terra. Dentro de minutos. Eu tenho esperança de participar desse momento glorioso do arrebatamento da igreja. Aleluia, meu querido, não dá nem de pensar, imaginar e ficar aqui. Mas se você não estiver vivendo uma vida de santidade, de pureza, de amor, você não vai. E uma coisa triste que eu tenho para dizer para vocês é que de todos os evangélicos do mundo, a metade vai ficar. A parábola das virgens. Todas 10 estavam com a mesma roupa, igualzinho, não tinha diferença nenhuma, eram iguais. Mas 5 estavam prontas e 5 não estavam. 5 tinha azeite na lamparina e 5 não tinha. O que é esse azeite? É o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Meu querido irmão, prepare-se, prepare-se. Num abrir e fechar de olhos, a igreja vai desaparecer, um povo vai desaparecer sem... E outra coisa, irmão, vai desaparecer sem deixar vestígio. Sem deixar vestígio. Alguém me perguntou um dia, pastor, se eu estiver andando na rua e Jesus vier, a minha roupa vai ficar tudo lá na rua? Se eu estiver na igreja, sentado no banco da igreja lá, a minha roupa vai ficar tudo lá, minhas roupas íntimas vai ficar tudo lá? Não se preocupe com isso, irmão. Porque quando soar a última trombeta, aleluia, como está escrito,
momento, num abrir e fechar de olhos, deixa eu mencionar isso aqui. Deixa eu mencionar isso aqui. Me veio a lembrança agora. Me veio a lembrança agora disso aqui. Num abrir e fechar de olhos. Olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido. O alarido ressuscita. A voz do arcanjo transforma. E a trombeta arrebata. Tudo num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Quando isso que é corruptível se revestida em corruptibilidade, e isto que é mortal se revestida em mortalidade, tragada foi a morte na vitória, e nós estaremos na presença do Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh esperança da glória, que é Cristo em nós. Que coisa tremenda, meus irmãos. É pensar neste momento do arrebatamento. Alguém pode pensar, mas que o meu vai desaparecer tudo mesmo? Vai, tudo que está no meu corpo vai desaparecer. Quando Elias foi arrebatado, desceu só a capa dele para o Eliseu, só. Não ficou sandália, não ficou nada. Nada ficou de Elias. Só a capa que voltou para Eliseu. Ora, se Deus tem todo o poder e vai transformar esse corpo de carne num corpo de glória, não pode transformar tudo que eu tenho no meu corpo? Claro que pode e vai ser. Portanto, irmão, não se preocupe com a sua roupa, não. Não, você tem que estar preparado para aquele momento quando a trombeta soar. Quando, veja, irmão, que é tão rápido o aleluia, o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, tudo num abrir e fechar de olhos. Meu querido, é bom pensar seriamente nesse assunto. Por quê? Eu escutei esses dias aí, que lá na América, eles estão estudando o chip para colocar já na testa e na mão direita, para identificar bandidos e pessoas assim, desse caráter. Mas, irmão, tudo isso já é uma preparação para o anticristo. É claro que isso não vai ser agora, porque depois que Jesus vier, o anticristo vai ter 3 anos e meio para ele preparar o seu governo. Ele não vai chegar assim já matando todo mundo, não. Ele vai trazer uma paz para o mundo, uma paz fictícia. E o povo vai dizer, agora sim nós temos paz, agora sim melhorou tudo. Mas depois de 3 anos e meio, quando ele quebrar o concerto com Israel, porque ele vai enganar até Israel, aí sim, aí ele vai fazer, a besta vai falar, e aí sim, todos têm que ter o chipzinho na mão direita ou na testa, para ter direito de negociar. Então aí começará a grande tribulação, meus irmãos. E aí, tudo que está no Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, versículo 11, vai se cumprir, irmãos. Irmãos, se Deus der uma palavra, o mar seca. Deixa de existir. E o mar vai virar em sangue. Irmãos, as montanhas vão sair do seu lugar. As ilhas vão ser removidas do seu lugar. O que está no Apocalipse vai acontecer nesse período de 7 anos. Portanto, meu irmão, nós não estamos esperando isso, nós estamos esperando Jesus. Aleluia! Estamos esperando o momento do soar da trombeta, do alarido, aleluia, da voz do arcanjo, para nós desaparecer desse mundo e estar com o Senhor. Aleluia! Irmãos, não há explicação, o gozo, a alegria que os salvos vão ter no arrebatamento da igreja. Meu Deus, não tem como explicar o que é o ser arrebatado, estar com o Senhor naquela glória que Ele foi preparar para nós. Ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também.
É promessa dele. Ele é fiel ou não é fiel? Amém? Aleluia! Meu querido irmão, se você tem dúvida da sua salvação, se você não tem certeza que está preparado, prepare-se, porque Jesus pode vir agora. Pode demorar 10 anos ou mais, mas pode ser agora. Ele disse: eu virei numa hora em que vós não penseis. Então, o que nos compete não é saber quando ele vai voltar, é estar preparado. Aleluia! Quer pelo arrebatamento ou pela morte, nós devemos estar preparados para estar naquela glória. Aleluia! Aquela glória que existe do outro lado. Oh, aleluia! Irmãos, há muitos mistérios do outro lado da vida que nós não podemos explicar, mas um dia nós estaremos lá, aleluia, com aqueles que já foram, com os milhões que já foram. Irmãos sabem que esse culto começou às 7 horas, já temos 11 minutos para as 9, até as 9 horas, das 7 até as 9, já terão morrido mais ou menos 36 mil pessoas no mundo. Já passou para a eternidade. E quantos desses estão salvos? Será que tem 10%? Tem que pensar. Irmãos, a gente lamenta. Meu Deus, tanta gente nesse mundo e tão poucos salvos. Se for o dízimo, aqui no Blumenau tinha que ter 300 e pouco, 30 e poucos mil crentes salvos, né? Eu acho lá que tinha muito mais. Mas, olha, irmãos, a gente fica pensando, preocupado, porque mesmo muita gente que senta-se no banco dos templos não tem certeza de vida eterna. Alguns vêm aqui, voltam, vêm uma vez no mês, vêm lá uma vez, aparece por aí, mas não tem vida espiritual certa com Deus, não está preparado, não vive em santificação, não busca o Senhor, não se quebranta diante de Deus, não tem certeza que se vai subir com Jesus ou não. Portanto, eu vou encerrando aqui, mas eu quero permitir, com a permissão do pastor, fique em pé, igreja. Eu quero perguntar, meu irmão, se alguém aqui ainda não tem essa certeza, pastor, o senhor vai fazer uma pergunta dessa? Se eu for aí na frente, vão dizer que eu então não estou preparado. Bem, eu não vou pedir que você venha aqui à frente. Se você quiser vir, venha. Agora, onde você estiver, se você não estiver preparado, não tiver certeza de salvação, se você não puder dizer assim, como está escrito a última oração da Bíblia, ora vem Senhor Jesus, então você não está preparado. Você precisa poder dizer assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Então, querido, você precisa estar preparado para alcançar essa glória que nos espera no além. Alguém, porventura, nessa noite, gostaria de vir aqui à frente e fazer um pacto com Deus, melhorar a sua vida espiritual, alcançar uma bênção maior na tua vida, para que você esteja em condições de participar da bem-aventurada esperança? Aleluia! Tem alguém aqui? Eu convido, se você quiser vir à frente, venha, mas se não quiser, dobre o teu joelho aí mesmo onde você está, e se você for sincero, Jesus vai olhar para você. Aleluia! Venha aqui à frente com o teu problema, com a tua dúvida, com a tua luta, com o teu pecado. Venha como você está. Venha aqui. Jesus ama você e quer
te abençoar, mudar essa tua situação, dar-te uma alegria do céu abundante, aleluia, para você sentir a graça de Deus. Venha com o teu problema, venha com a tua necessidade. Jesus ama você, aleluia. Queres vir aqui à frente? Venha já, venha rápido, venha logo, porque nós queremos orar por você, aleluia. Aqui tem alguém na frente necessitando de Jesus. Ah, como é bom quando a pessoa precisa de Jesus e se revela, aleluia. Não, eu preciso de Jesus, eu preciso mais de Deus, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar a minha vida com Deus. Venha aqui, meu irmão, melhore a tua comunhão com Deus, aleluia. Jesus ama você e Jesus precisa de você. Você é alguém por quem Jesus morreu e a sua graça se manifestou, aleluia, trazendo salvação para você, aleluia. E você, aleluia, pode sentir algo melhor na tua vida, algo maior. Venha com o teu problema, venha com a tua necessidade, venha, porque Jesus te ama e quer te abençoar, aleluia, mudando o teu ser, mudando a tua vontade de ser realmente alguém melhor, aleluia. Nós vamos orar, não queremos insistir mais, aleluia, aleluia. Jesus te ama, aleluia. Jesus te ama, meu querido, aleluia. Vamos orar por essas vidas que estão à frente aqui. Meu Pai, aqui estão essas vidas. Tu as conheces, meu Deus. Tu sabes. Atende, abençoa. Senhor, enche de graça. Enche, Senhor, do teu amor, da tua graça divina, para que eles tenham certeza de vida eterna, para que eles possam alcançar misericórdia, aleluia, e estarem preparados para o arrebatamento. Muda, Senhor, esses corações, transforma, regenera, escreve seus nomes no livro da vida e dá-lhe certeza de salvação, aleluia, para que possas habitar nessas vidas e ser elas transformadas, mudadas, regeneradas e abençoadas por Ti. Pai, nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, que os Seus nomes estejam escritos no livro da vida, para a Tua glória e para a alegria e salvação dessas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Senhor.